sobre irrenunciabilidade. Princípio da irrenunciabilidade, o que nós temos que lembrar? Vejam que esse é um dos princípios mais importantes no dia a dia, porque impede que o empregado vá perdendo ao longo do tempo vários direitos assegurados pelas múltiplas fontes do direito do trabalho. Porque se pudesse Bruno renunciar a direitos, certamente isso aconteceria ao longo do tempo por imposição do meu empregador. Se ele, empregador, soubesse da possibilidade do Bruno renunciar, ele com certeza forçaria. Toda hora o meu empregador chegaria, Bruno, eu estou pensando em te demitir, porque essa crise que assolou o Brasil está complicando muito, mas se você abrir mão disso, se você renunciar àquilo, talvez eu não precise te demitir. Vejam que essa historinha seria uma constante na vida do trabalhador. Ela só não existe tanto porque o empregador sabe que a minha eventual renúncia não vai produzir efeitos. Se eu renunciar, se eu abrir mão de algum determinado direito, depois eu poderei cobrá-lo judicialmente, porque eu não posso renunciar ao irrenunciável. Os direitos trabalhistas, regra geral, são irrenunciáveis. Isso daqui decorre de uma característica que eu coloquei aqui no slide para vocês. A irrenunciabilidade, ela decorre da existência no direito do trabalho de normas de ordem pública. Praticamente todas as normas trabalhistas são normas de ordem pública, ou seja, interessam diretamente ao Estado. Veja que o cumprimento das regras trabalhistas não interessa simplesmente ao empregado, não. Elas interessam ao Estado. Por quê? Porque o Estado deixa de se preocupar tanto com o trabalhador. O Estado deixa de arcar tanto com valores de previdência. O Estado deixa de bancar, por exemplo, tratamentos de saúde, porque se eu, empregado, estiver estiver no dia a dia com todos os meus direitos assegurados, eu terei ao final da vida uma aposentadoria, eu não sofrerei acidente de trabalho, eu não ficarei doente. Então, se todas as normas de direito do trabalho forem cumpridas, o Estado não precisará depois me ajudar. Mas vejam que essas normas de ordem pública, elas não são totalidade, elas são maioria. A maioria das normas de direito do trabalho nós podemos qualificar como normas de ordem pública, como interesse do Estado. Isso daqui faz com que as normas de ordem pública, elas sejam imperativas, sejam obrigatórias, sejam cogentes, ou seja, tenham que ser aplicadas no caso concreto, queiram ou não queiram os sujeitos da relação de emprego. As normas são imperativas, obrigatórias, cogentes, elas têm que ser aplicadas no dia a dia, queira ou não o empregador, queira ou não o empregado, já que eu, empregado, não posso abrir mão de trabalho com carteira assinada, não posso abrir mão de receber horas extras, não posso abrir mão dessas verbas que decorrem naturalmente do meu trabalho. Só que olha o que acontece. Nós ainda temos aqui uma outra consequência da irrenunciabilidade. Nós temos uma outra consequência do fato dessas normas serem de ordem pública. Vejam que a existência dessas normas de ordem pública faz com que a flexibilização dos direitos trabalhistas seja bem restrita. Ou seja, eu tenho uma possibilidade restrita, bem pequena, de flexibilização, de modificação dos direitos dos trabalhadores. Vejam que a flexibilização dos direitos trabalhistas é muito buscada principalmente pelos empregadores. Os empregadores queriam normas mais flexíveis. Queriam não, eles querem normas mais flexíveis que possam ser modificadas no dia a dia, principalmente ali na relação empregado-empregador, sem necessidade de buscar o sindicato dos trabalhadores. Só que essa flexibilização, essa flexibilidade das normas trabalhistas, ela é bem pequena no direito do trabalho. O campo dessa flexibilização é bem restrito exatamente por termos
normas imperativas que não podem ser modificadas. Uma clara hipótese de flexibilização dos direitos trabalhistas consta no próprio artigo 7º da Constituição, quando ele diz ser possível aqui a redução do salário por negociação coletiva. Vejam que eu não posso aqui sozinho permitir a redução salarial. Da mesma forma que eu não posso aqui permitir o recebimento e aceitar o recebimento de valores inferiores a um salário mínimo. Eu não posso permitir a redução. Pode vir você, empregador, chorar todas as pitangas ali, todo o leite derramado, que eu vou falar, eu não posso abrir mão do meu salário, eu não posso reduzir meu salário. Só que a própria Constituição Federal diz que por negociação coletiva é possível sim a redução do salário. Vejam que a flexibilização ela é restrita a algumas situações e geralmente quando o legislador permite a flexibilização, ele atrela a concordância de quem? Do sindicato. Daquele ente que presumidamente não vai aceitar nenhuma situação ruim ao trabalhador. Então, atrela aqui a flexibilização ao consentimento, à concordância do meu sindicato, do sindicato que representa a minha categoria. Além disso, olha o que eu trouxe para vocês aqui. Hoje, a grande preocupação, principalmente, é com a saúde do trabalhador. O trabalhador brasileiro está cada vez trabalhando mais, descansando menos, adoecendo mais, cada vez mais sofrendo acidentes de trabalho. Ou seja, a preocupação com o trabalhador hoje ela é fundamental. Isso faz com que as normas de proteção do trabalho sejam sempre interpretadas como normas de ordem pública. Pensou em regra trabalhista que visa proteger a saúde, meu amigo, ela é intocável. Ninguém nem encosta para modificar essa norma. Nem tente modificar porque não será possível na medida em que ela é uma norma de ordem pública. Isso daqui ficou bem claro quando tivemos a edição lá em 2012 dessa súmula 437, inciso 2º. Lá em 2012 tivemos a criação dessa súmula que reforçou a ideia aqui de que norma de ordem pública não se flexibiliza. Norma atrelada à saúde não se flexibiliza, nem mesmo com a autorização do sindicato. Essa súmula 437, inciso 2º, fala de intervalos. Nós sabemos, depois vamos ver mais precisamente na dica sobre jornada de trabalho, que nós temos intervalos mínimos. A lei diz qual será o tempo mínimo de intervalo. Esse tempo mínimo de intervalo, regra geral, não pode ser modificado por convenção empregado-empregador. E também não pode ser, aí que vem a súmula, e também não pode ser modificado por meio do sindicato. O meu sindicato não pode concordar com a redução do meu intervalo, porque é intervalo mínimo, período mínimo para descanso e alimentação. Pega o inciso 2º dessa súmula 437, ele vai falar que a norma de ordem pública, infenso à negociação, que não pode ser negociado. Regra de intervalo, galera, é regra absoluta. Regra sobre intervalo é regra que você não pode nem encostar nela. É sagrado, é um direito sagrado do trabalhador. Nem mesmo o sindicato pode autorizar a redução desse intervalo. Essa redução mesmo só se a lei permitir. Se a lei permitir, ou seja, vai depender não de acordo de ninguém, vai depender do interesse do legislador. Se ele permitir a redução, beleza, como permitiu, por exemplo, na Lei Complementar 150, agora de 2015, que tratou dos domésticos. Para os domésticos existe uma possibilidade, sim, de redução da jornada, só que é porque a lei diz, porque eu não posso convencionar isso com o meu empregador. O meu sindicato não pode autorizar isso também com o sindicato dos empregadores ou direto com a empresa, de forma alguma.
Agora, para reforçar e para finalizarmos o princípio da irrenunciabilidade, olha um ponto importante aqui, a súmula 276 do TST, que fala do aviso prévio. Primeiro, ela começa falando o seguinte, o aviso prévio é um direito irrenunciável. Pô, beleza, dentro daquilo que a gente está tratando, é um direito irrenunciável. O fato do empregado ter dispensado o empregador do aviso prévio não o exime o empregador de pagar o aviso prévio. Então, por orgulho, veio o empregado e falou, não precisa dessa porcaria de aviso prévio, não, precisa sim. Esse fato do empregado ter ali, por orgulho, aberto mão, renunciado ao aviso prévio, não exime o empregador de conceder ou de pagar esse período. Porque o empregador sabe que o empregado está renunciando àquilo que não podia renunciar. Tem uma exceção? Tem. Pela súmula, existe uma hipótese em que eu, empregado, posso renunciar ao aviso prévio. Quando eu já consegui novo emprego. Saí de um, já consegui novo emprego. Antes de sair de um, já estava engatilhado com outro emprego. Se tiver prova de que eu consegui novo emprego, aí sim a possibilidade válida de renúncia. Pô, mas veja que é uma situação excepcional do excepcional do excepcional. Ok, meus amigos? Então, regra geral, eu, empregado, não renuncio a direitos. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.